Boa noite para todos que nos acompanham. Vamos para mais um episódio do Estação Verdade aqui no Estação NP. E vocês são meus convidados para compartilhar comigo essa viagem pela informação. Porque informação é poder. E a gente saber que nós temos profissionais, entidades, empresas que fazem a diferença para toda a região, isso é poder para vocês. Informação de qualidade é o que a gente quer trazer sempre aqui no Estação Verdade. E quando eu convido meus convidados para os episódios, eu sempre digo, aqui eu pergunto tudo, estejam prontos para falar a verdade. E é assim que a gente vai. É nesse ritmo que nós recebemos hoje aqui dois integrantes do Sicredi, do setor mais estratégico, que é o Ranier Borba e a Bruna Lunques. E a gente até convidei eles que viessem aqui nesse podcast, porque quem me conhece, que acompanha o trabalho da gente, sabe o quanto a gente defende o sistema cooperativista. E no dia 16 deste mês, se comemorou o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Então, eu pedi que essas duas mentes brilhantes viessem até mim para que pudéssemos conversar sobre isso. E este ano, a ONU instituiu no mundo inteiro o Ano das Cooperativas, do sistema cooperativo. E eu vou saber com eles o que mudou de lá para cá, como é que eles estão enxergando o cenário, o avanço do próprio Sicredi em termos de cooperativa de crédito. Vou dar uma boa noite aqui primeiro, então, para a Bruna Lunques. Seja bem-vinda a esse episódio do Estação Verdade, minha querida. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os ouvintes que nos escutam. É um prazer enorme estar aqui para falar desse tema tão importante para nós, pessoalmente, né, mas também para todas as comunidades, né, que são abraçadas pelo cooperativismo. Este ano é um ano, então, como eu disse, muito importante. Dia 16 mesmo foi comemorado o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Teve alguma ação do Sicredi? O que foi para vocês? O que tem sido trabalhar no ano né, o ano das cooperativas de crédito? Ou das cooperativas em si, né? Para nós foi muito relevante, né? É uma premiação quase para nós, né? Ter esse reconhecimento, dar uma força para o sistema cooperativo, né? Tudo que ele gera, tudo que ele abraça, e ter essa nomenclatura da ONU, né? Dá um peso ainda maior para todo o serviço que a gente já faz todos os dias, né? Então, não são cooperativas falando que a gente constrói um mundo melhor. É uma das maiores instituições globais, né? Que representa mais de 190 países, falando que a gente é um modelo mais alternativo, mais sustentável, né, que acredita no cooperativismo para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, para nós é motivo de honra, né, de muito orgulho. Bruna, quando você fala em sistema sustentável, o que vem para ti? Porque a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa que tem a ver com a natureza, pode muito ter a ver com a natureza, mas esse sustentável que você fala é daquela lógica que o desenvolvimento aconteça dentro das próprias regiões, das micro-regiões, né? Porque, às vezes, instituições grandes que não são cooperativas não conseguem chegar às realidades da comunidade. É um pouco disso, Bruna? Claro, falar sobre sustentabilidade no Sicredi já é um tema bastante complexo, né? O Sicredi tem um olhar muito atento para isso. A gente tem uma política de educação financeira que a gente segue, né, que a gente cumpre, então, pautadas tanto em termos de ambiental também, que é uma das pautas, né, um dos direcionadores, mas também econômico e também social, né? E quando a gente fala do social, a gente está falando, para nós também, a gente representa como um ciclo virtuoso do cooperativismo, né? Então, o que isso quer dizer? O que isso representa? Falar de sustentabilidade no Sicredi também é falar, como a gente chama, do ciclo virtuoso do cooperativismo, né? Uma instituição financeira tradicional, o recurso que é investido nessa instituição financeira, ele fica para aquela instituição financeira que às vezes é controlada, né, por alguns poucos acionistas, né, que acabam investindo esse recurso muitas vezes fora, né, da cidade, outro país, ou até do país, né? Ou grandes centros urbanos, então, né? Já numa cooperativa, aquele recurso ele fica na comunidade que a cooperativa está. Então, esse recurso vai ser utilizado para fornecer mais crédito, mais financiamento e também vai voltar para aquela comunidade. Ele vai ser investido também em projetos sociais que aquela comunidade tem. Então, diferente daquele dinheiro sair dali da comunidade, ele vai ficar naquela comunidade. Dá para fazer uma analogia até com essas campanhas que falam, né, compre aqui, o dinheiro fica aqui, porque o comércio traz muito essa necessidade, né, de fazer as pessoas
pessoas entenderem que comprando nas empresas locais, tu ajuda a empregabilidade, tu ajuda a prosperar aquele município em si. E falando de cooperativa, embora hoje o Sicredi tenha pernas em toda a região e até em outro estado, o nosso Sicredi, eu falo nosso do Vale do Jaguari, Zona da Mata aqui, a gente sabe que está chegando muito mais longe, mas tem essa mesma lógica, né? Você fala dessa mesma círculo vicioso, virtuoso que tu falaste aqui. Então, realmente, é ficar nesse círculo virtuoso, isso? Exatamente. Embora hoje a gente já tenha abrangência nacional, então a gente já está presente em todos os estados brasileiros, né? A nossa atuação ela é muito local. Então a gente consegue causar um impacto, né, no interior do município de Santiago, no interior do município de Itacorubi, por exemplo, né? Não só interior quanto urbano, mas o nosso impacto ele é real e é muito efetivo, ele é muito presente, né? E falando um pouco de impacto social, né? O nosso impacto social ele consegue alcançar muito também através das escolas, nos nossos programas de educação, através dos nossos projetos sociais, né? Como o Sicredi para Todos, os nossos patrocínios também de investimento social. Então a gente está muito presente de fato, né? A gente consegue mostrar resultado efetivo nas comunidades, por mais pequenas que elas sejam, né? Teve alguma ação, até te perguntei sobre o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, isso é marcante também, né? Estar no calendário um dia desse, né, com essa nomenclatura, isso traz muito a relevância das cooperativas de crédito. Vocês fizeram alguma ação, ou teve em nível de Brasil? Como é que foi para o Sicredi a comemoração deste dia? Tu quer falar um pouquinho para a gente, Rani? Vou passar para o Ranier, então, para ele dar o boa noite, e também eu quero falar com o Ranier sobre a questão de números, né? Que eu vi a tua colinha, né? Números são importantes, aqui, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sandra, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, ainda mais com esse tema que é super importante para nós, né? Que é o cooperativismo. Embora que ele seja muito consolidado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele é um movimento que está sempre em constante, né, evolução. E a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas entendam e saibam o que é o cooperativismo, né? Tomem consciência, né, disso. A gente falava, teve alguma comemoração sobre esse dia tão importante? Com certeza, né? Todas as cooperativas elas têm a liberdade então de construir as suas ações, né? Então hoje o sistema Sicredi ele indica então algumas ações e nós hoje esse ano enquanto cooperativa a gente entendeu que olhar para o nosso associado e ver o que a gente faz de diferença na vida dele fazia muito sentido nesse momento. Ainda mais porque a nossa cooperativa, ano que vem, já está completando 45 anos. Então, nós estamos numa evolução muito boa, né? Então, ouvimos nossos associados. Tivemos uma semana inteira de depoimentos de associados falando no que o Sicredi impactou na vida desse associado. Então, o quanto, por exemplo, o programa União Faz a Vida transformou a vida de um filho ou de uma criança, ou um associado que estava em alguma situação de vulnerabilidade financeira, e o Sicredi ajudou. Então, várias e várias histórias reais associados contando para os nossos colaboradores. Isso demonstra a gente colher os nossos frutos, né? Ai, que bacana! Então, o quanto a gente pôde auxiliar, ou o quanto que a gente pôde, então, contribuir para a vida daquela pessoa naquele momento que ele mais precisava. Porque, às vezes, né, Ranier, se eu não estou enganada, às vezes tu faz tanto, tu projeta tanto e tu tem que mostrar internamente, mostrar na casa tudo aquilo que aquelas pessoas estão realizando. E vocês dão tantos atendimentos por dia que talvez não tenha aquele momento de parar e ver, olha que bacana o quanto já construímos. Exato. Foi nessa lógica que vocês pensaram? Essa foi a ideia, realmente de olhar e poder ver na comunidade o quanto a gente está inserido e o quanto a gente faz a diferença. Sim. União Faz a Vida, até vou abrir um parênteses, já que tu falou dos programas, é para mim um dos programas de maior excelência da atualidade em termos de educação, de apoio às professoras, às diretoras, às escolas. Eu vejo assim como talvez seja a grande diferença dessa geração que está saindo, que está conseguindo vivenciar uma União Faz a Vida, né? Deve ser um projeto premiado já, certamente, União Faz a Vida, pelo menos a gente vê falar muito, né, disso tudo. O Sicredi para todos, ou Sicredi na comunidade, como era também, nós
até da Associação Mulher Empreendedora, somos testemunha disso, né? Já tivemos projetos aprovados. Então, essa participação do Sicredi, ela é real, ela é genuína, ela é visível. Mas a gente falando em números, eu vi também no discurso do presidente Armindo, na última, né, assembleia que a gente participou, do crescimento exponencial e o quanto ela foi, a cooperativa Vale do Jaguari, Zona da Mata, foi reconhecida em Minas Gerais também, né? Ela foi recebida muito bem, porque aqui já estava consolidada na região, né? Tu tem números para a gente, hein, desse cooperativismo que dá certo? A gente tem, sim, vários números aqui para trazer para vocês, mas não especificamente de negócios, e sim o quanto o cooperativismo consegue transformar essas vidas, né? Ah, que bacana. Então, o que acontece? Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em todo o Brasil, a gente faz esse movimento e, inclusive, a FIP fez uma pesquisa, né, para identificar o que as cooperativas contribuem, né, com a vida das pessoas. E olhando para essa pesquisa, a gente consegue perceber que com a presença das cooperativas sobe o PIB em 10%. Então, quer dizer o quê? Que a riqueza do município fica no município quando tem uma cooperativa de crédito. Mas impacta dessa forma, então. Exato, dessa forma. 15%, então, dos estabelecimentos comerciais e empregos formais. Então, olha só o quanto então, o empreendedorismo gera através do cooperativismo, né? Então, esses são dados reais, né? E uma pesquisa da FIP com uma empresa, então uma fundação que faz realmente esse trabalho de entender o que são os impactos. Hoje a gente vê que o Sicredi, e não só o Sicredi, todas as cooperativas de crédito, sim, onde tem uma cooperativa, tem desenvolvimento. Essa questão de ser o ano das cooperativas para a ONU, até a Bruna trouxe muito bem na fala dela, tu pensa semelhante, como é que foi esse impacto de ser reconhecido como, né, porque a ONU traz justamente a Organização Mundial que preza justamente por políticas de inclusão, de tornar um mundo um lugar melhor, né? Que é muito da política do Sicredi, né? Exato, e inclusive o slogan desse ano é Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. Então olha o quanto é significativo, né? E inclusive também esse ano vai ser o segundo ano que a ONU indica as cooperativas como uma transformação no mundo, né? Lá em 2012 ela já fez essa indicação e esse ano então ela está reverberando novamente dizendo que sim, as cooperativas constroem um mundo melhor e através do cooperativismo que a gente vai fazer a diferença, né, na vida das pessoas e como tu trouxe, né? Hoje a gente já colhe um pouco dos resultados porque é uma construção. Sim. Então o programa União Faz a Vida ele traz esse movimento de construção. Já esse ano fechamos 30 anos do programa União Faz a Vida. Então a gente já passou por uma criança, já passou por um adolescente e hoje essa pessoa está um adulto no mercado de trabalho, prosperando. Então a gente consegue colher os resultados e entender que já é uma jornada. E isso também a ONU entende como algo muito relevante, né? Então é uma construção de anos para que a gente tenha um futuro melhor. Então o que a gente faz hoje com as crianças, a gente vai ver o nosso futuro, né? Eu vi também, eu percebi muito, isso é uma impressão minha, até quero dividir com vocês isso, que o Sicredi vem sempre, muitas vezes, na contramão, mas da forma positiva de muitas ações. Houve o boom tecnológico, né? Todo mundo achou que nunca mais ia precisar ir numa agência, que nunca mais ia ter contato com ninguém, que tudo ia ser virtual. O Sicredi se inseriu no mundo virtual, né? É app, tu fala, precisar de algo imediato, vai falar com o robô, se precisar, mas nunca perdeu a essência. Virou muito online, mas não perdeu a essência do físico. Porque eu defendo muito isso, né? Que algumas grandes instituições, Ranieri e Bruna, estão retomando algumas das suas atitudes, porque viram o quanto as pessoas querem saber quem é o seu gerente, né? As pessoas querem conhecer, chamar pelo nome. Eu tenho o meu gerente, né? Aquela pessoa que tu vai correr ali, mandar um WhatsApp e vai te atender. Embora muita coisa pode ser resolvida mesmo pelas plataformas digitais, para quem não quer. Mas o Sicredi não perdeu essa essência. Isso é planejado entre vocês estão num setor estratégico. Então, vocês falam sobre isso? Com certeza.
Hoje o Sicredi também ele tem essa atuação muito onde não tem uma educação financeira ou não tem uma instituição financeira, né? Então, olhando para o cenário nacional, grandes instituições financeiras eles só entram em municípios com mais de 9 mil habitantes. E o Sicredi ele já inicia suas atividades com municípios com 2 mil habitantes. Então a gente consegue ter uma valorização muito maior e atender as necessidades dessas pessoas, porque elas são bancarizadas, então elas precisam ter uma instituição perto delas, né? E uma outra questão que o Sicredi valoriza muito é o relacionamento. É estar próximo, é fazer um movimento de entender a vida do associado. Para a gente conseguir entender a vida do associado, eu preciso estar junto dele e eu ofertar as melhores opções para que ele necessita naquele momento, né? Sim. Então vocês têm, a gente percebe também eu vou muito pouco às agências, eu confesso para vocês, mas toda vez que eu fui a uma agência, eu fiquei impactada com a harmonia do lugar, né? É muito fácil, ela é muito intuitiva, né? De tu ver os setores. Fizeram um modelo novo aqui perto, em São Vicente do Sul, ficou tão lindo ali, eu vi que realmente as pessoas se sentem acolhidas, né? Quando vão à agência. Embora tenha todo esse trato, né, digital que a gente sabe que hoje é. E a valorização do que é nosso. Até eu ganhei um presente hoje, não foi de vocês, foi mais cedo, né? Eu ganhei um presente que é uma agenda nova de 2026, que é muito útil, e traz isso aqui. Até eu queria que tu me descrevesse aqui, Ranier, o que representa a própria agenda, né, do Sicredi, traz esse pertencimento, né? Exato. Faz alguns anos já que o Sicredi vem trabalhando muito, né, em relação a artistas locais, nacionais, que possam valorizar, né, a cultura. Ano passado a gente teve, inclusive, até uma ação bem específica, que a capa de todas as nossas agendas eram criadas por uma empresa que todos os funcionários eram pessoas com deficiência intelectual. Então, pessoas autistas, com algum tipo de deficiência mental. Então, todos os materiais foram criados por eles. Maior prova de inclusão que essa eu não tinha visto ainda, né? Que bacana. E esse ano, um artista, ele trouxe, então, todos os movimentos do catavento através das expressões culturais dos estados. Então, a gente consegue representar aqui todos os estados brasileiros, né? Então, o Rio Grande do Sul aqui com o chimarrão, o Mato Grosso com a arara azul. Então, tem várias outras questões aqui culturais que estão expressas então na nossa capa, porque hoje o Sicredi é nacional. Então estamos em todos os estados brasileiros e aqui contempla então a nossa agenda aqui para todos os municípios. Eu adorei. Agora tô sentindo ela muito mais importante, né? Com toda essa representatividade aqui, tem todo um né? significado. E o catavento traz é o símbolo da mudança. A própria AME tem como símbolo o catavento, porque ele traz justamente isso que a gente busca, né? Inovação, mudança, novos ares, né? E então a nossa logo não quer dizer só isso, né? Além de representar esse catavento, ela também representa os 7 princípios do cooperativismo, né? Ai, conta pra mim. Então a gente tem estampado no nosso peito todos os dias, né? Nas nossas camisetas, em todas as nossas representações visuais, os 7 princípios do cooperativismo. E um deles, que é o nosso 7º princípio, né? Que faz a gente ser cooperativa, é o interesse pela comunidade. Então a gente não tem isso só na fala como um discurso, é também uma missão nossa enquanto Sicredi, é o que faz a gente ser quem a gente é, né? Bruna, as pessoas entendem o que é o cooperativismo, o que é o Sicredi cooperativa, elas entendem que o Sicredi é a cooperativa, todo mundo entende plenamente isso, ainda tem muita gente que não imagina que o Sicredi funciona, que pensa que às vezes é uma propaganda e não uma essência. Para nós é um desafio, né? A nossa área, enquanto Sicredi, se chama área de desenvolvimento do cooperativismo. Então, o nosso trabalho todos os dias é fortalecer isso tanto com associados quanto internamente, né, com os nossos colaboradores todos os dias. Mas para nós realmente é um desafio. Aqui no Sul a gente percebe, né, pela existência do Sicredi já há mais de 120 anos, que é um cenário muito mais consolidado. Então a gente já tem as pessoas já nascem com o Sicredi, com a cooperativa presente, né? Mas como a gente está abraçando novos estados, como a nossa cooperativa está em expansão para Minas Gerais, a gente teve um novo cenário cheio de desafios, né? De pessoas que ainda não conhecem, não entendem como funciona exatamente o nosso modelo de negócio. E até aqui, às vezes, as pessoas ainda se confundem, né? Acham que o Sicredi é um banco, né?
Então, assim como outras instituições financeiras, né, o Sicredi também é uma instituição financeira, né? Então, a gente tem uma cartela com mais de 300 produtos e serviços, desde consórcio, financiamento, cartão, enfim, vários produtos e serviços, assim como um banco. Mas o que nos diferencia é o fato da gente ser cooperativa, né? O sucesso de um depende do todos, né? Exatamente. A questão do recurso ficar na comunidade, como a gente já comentou anteriormente, né? Então, o recurso ele fica na nossa região, nas nossas localidades, e também é administrada pelos seus associados. Então, diferente de ser gerenciada, né, por um associado de donos, né, de sócios, sim, de acionistas, muitas vezes, é gerenciada pelos seus associados, né, que tem o poder de decisão nas assembleias, como tu comentou também. E reparte também, né, sempre cai um lucrinho, né, não é muito mas depende do tamanho do investidor, né, também, né. Exatamente. Mas realmente, isso não dá para dizer, eu acho que todo mundo que está nos assistindo vai perceber que é pura verdade, você quer fazer a distribuição de resultados e pinga na conta da gente, né, sim, um pouco daquilo que a gente entregou, né? Pode falar, Sandra, tem uma coisa bem interessante, tem uma fala do Márcio Porte, que é o nosso presidente da Central, que ele fala muito sobre isso, que o desafio maior do Sicredi, ou das cooperativas como um todo, é o desconhecimento. As pessoas sim, não conhecem. Assim que elas conhecerem o modelo cooperativista, transforma a vida delas, elas se engajam, sim, elas realmente usam e abusam, né, dos produtos e serviços do Sicredi, porque realmente é usar o meu produto porque eu sou dono. Sim. Vocês falam com entusiasmo grande, assim, um brilho no olho, assim, nem parece que são funcionários muitas vezes, né? Que nem todos a gente vê um brilho. Como é que é a história de vocês com o Sicredi? Conta. Quer começar, Bruna? Como é que tu chegou? Posso começar, e fala com esse entusiasmo, com esse brilho no olho, com essa paixão pelo sistema cooperativista ou pelo Sicredi em si, né? Certamente. Então, eu não sou natural de Santiago, eu sou natural lá de uma cidadezinha muito pequena da região das Missões, Salvador das Missões, a minha cidade. E lá é muito... Veio salvar a gente para cá, então. Isso aí. E lá o cooperativismo é muito forte, né? Então, sim, a gente tem cooperativas agropecuárias muito fortes, então eu cresci sempre com isso muito presente, assim, na minha vida. Meu pai fazia parte do conselho de administração dessa cooperativa agropecuária, né? E aí, no meio do caminho, assim, fui fazer faculdade em outra cidade, né? Então, acabei me distanciando, né? Mas os valores sempre foram muito fortes, sim, muito presentes dentro de mim. E aí, com o destino quis que eu viesse parar em Santiago, né? Fiz a seleção para o Sicredi. Sempre acreditei que os valores batiam muito com os meus valores, com tudo que eu acreditava. E trabalhar pro desenvolvimento do cooperativismo, né, fez todo sentido, assim, para mim. Parece que ligou todos os pontos da, sim, minha vida, né? E realmente a gente fala que o cooperativismo ele não é só um modelo de negócio, né? Para nós é uma filosofia de vida. A gente realmente acredita no poder da construção coletiva, de construir sociedades junto, né? De melhorar mesmo a comunidade que a gente que a gente vive. Então, isso é muito valioso e muito presente dentro de nós, né? E tem sido também, certamente, acredito que uma escola profissional para ti, né? Com certeza. Eu tenho um mestrado na área de extensão rural e a minha formação acadêmica, a minha graduação é em comunicação social. Então, até o momento não tinha muita relação assim entre as duas áreas, mas quando eu entrei no cooperativismo, parece que assim, sim, tudo fez sentido. Completou. Tudo se alinhou. E bacana. Tem sido muito gratificante, uma experiência diária realmente, assim, do contato dos associados, de ver tudo que a gente transforma, né? Então, é muito valioso. Exatamente. Tudo que se transforma. E quando a gente trabalha naquilo que a gente acredita, que a gente gosta, embora haja, né, o cansaço é humano, é físico, né, ele é muito mais prazeroso, né? Com certeza. Faz toda a diferença. E para ti, Ranier, como é que foi a chegada ao Sicredi? Como é que é essa vida em cooperativa? Uma vida mesmo, uma longa né? data, né? Então, já vai completar 20 anos já que eles estão na cooperativa. Já. Mas tu entrou com 12 anos? Com quantos anos tu entrou? Não, já entrei já mais velhinho, mas já... é uma longa jornada, né, de crescimento, de conhecimento, então a gente aprende todo dia, né? Todo Sim. dia tem algo a mais para a gente contribuir, para a gente entender e estar hoje, né, na melhor empresa para se trabalhar no Brasil pelo 2º ano consecutivo é um orgulho gigantesco, Sim. né? Então isso fala muito mais sobre os profissionais, né? Sobre ti como estar
ser parte disso, que é até da própria Sicredi, né? Isso, exato. Então, hoje a gente tem muito orgulho disso, né? Então, toda essa caminhada, essa construção, ela valeu super a pena, né? Então, hoje a gente faz um movimento de realmente ter esse orgulho e mostrar o Sicredi. Por isso que a gente tem tanto entusiasmo, né? Porque a gente acredita que realmente o cooperativismo ele faz a diferença e que o Sicredi é uma ferramenta que chega nas comunidades através dela, o cooperativismo, né? Sim. E a gente vê palpável, né, os reflexos globais e locais, porque a gente não está numa bolha, né? O Sicredi consegue acompanhar toda essa evolução. Muitos projetos surgiram, muitas experiências vocês fizeram. Como é que decide? Por exemplo, agora há pouco foi anunciado uma linha de crédito específica para mulheres, né? Mulheres que empreendem. Como é que isso tudo é trazido? É pauteado localmente? Você segue uma linha ou vocês têm essa liberdade de ver o cenário da região e estudar algo específico para a região? Exato. Então, o Sicredi dá total liberdade então, para as cooperativas, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos 42 cooperativas que fazem esses movimentos aliado à marca Sicredi. Mas cada cooperativa tem a total autonomia para decidir quais projetos e ações realizarem, né? Então, entendendo a necessidade dos municípios ou vendo alguma situação que a gente gostaria de mudar e fazer com que aquilo se mexesse naquele município, aí sim, então a gente propõe algum projeto ou até mesmo, por exemplo, uma linha de crédito específica para mulheres empreendedoras, porque hoje a gente vê que sim, as mulheres elas estão aí no mercado de trabalho querendo empreender e crescer, precisando então de por que apoio. não impulsionar elas, né? Sim. Então é esse o objetivo que a gente tem enquanto empresa, né? E essa autonomia ficou muito real ali, primeiro na pandemia, quando o Sicredi estava determinado a agir, a investir, né, na comunidade de determinados projetos, e aconteceu a pandemia. De última hora, mas com muita nobreza, o Sicredi reverteu todo aquele recurso para dar estrutura para o hospital, respiradores, enfim. Talvez se não fosse uma cooperativa, não poderia agir dessa forma, precisaria de toda uma... Né, e vocês têm essa autonomia. A segundo momento foi, se eu não me engano, né, se me corrijam se eu não estiver lembrando corretamente, foi na enchente, né? Com certeza. Por exemplo, não era uma realidade do Brasil todo, era uma realidade muito do Rio Grande do Sul. E o Sicredi, mais uma vez, agiu pontualmente. Tipo, estamos aqui, nós vamos ajudar nesse momento mais crucial. Exato, é esse o objetivo real, né? Então, por exemplo, tem pessoas necessitando de algo, vamos parar tudo e vamos ver o que a gente pode fazer para agir e não só reagir, né? Esses movimentos, né, eles trazem muito a essência do cooperativismo, de realmente estar disposto a entregar o seu, né? Então, o Sicredi como um todo, ele parou toda a operação para olhar, então, nesse caso, as enchentes, né? Então, os colaboradores, eles tiveram disponíveis, né, para poder atuar junto. Aqui na nossa região, a gente teve, né, a felicidade que não tivemos tanta tragédia, né? Diretamente. Mas tinha muitas pessoas que não tinham onde morar, não tinham comida. Então, aqui a gente precisava fazer também esse movimento para ajudar essas pessoas. Porque é o nosso espírito, né? É um espírito de união mesmo, né? Sobre a questão de projetos ou programas que vêm pela frente, como é que vai ser 2026? O planejamento já está feito, né? O Sicredi para todos, o Sicredi na comunidade, eu sempre confundo um pouco isso. O que vem? As pessoas poderão apresentar projetos? Como é que vai ser? Ainda estamos em estudos, né? Mas provavelmente sim, com certeza a gente quer cada vez mais apoiar os nossos municípios e apoiar os projetos, né? Com certeza projetos empreendedores, projetos que olham para a vulnerabilidade social, projetos que querem realmente transformar a vida das pessoas, com certeza nós vamos ser, né, parceiros nessa jornada. Alguma questão que vocês queiram registrar para nós, dentre esses, né, toda essa questão da força do cooperativismo, porque as pessoas ainda podem ter dúvidas, por que eu escolher a cooperativa se eu vou ter que pagar juros, se eu vou ter que pagar uma taxa, porque entre escolher a cooperativa e escolher uma instituição não cooperativa? Agora larguei a pergunta, né? Estação verdade, né, gente? Tem uma analogia para fazer para ti. Ai, coisa boa, adoro analogia. Se você é dona de uma padaria, você vai comprar pão da sua padaria ou da padaria vizinha? Da minha, nem compro, eu vou pegar ali mesmo, né?
Exato, o Sicredi é isso. Se você é dono, por que você utiliza produtos e serviços de outra instituição financeira? Tá preparado, né, seu Ranier? Tá preparadíssimo. Bruna, também concorda com essa analogia? Com certeza concordo com esse pensamento, né? E trazendo um pouco também, né? Além da distribuição de resultados, que é um diferencial de uma instituição cooperativa, além da parte do associado ser dono da cooperativa, de poder tomar as principais decisões da cooperativa, também tem toda a questão do impacto social. Então, parte de todo o resultado da nossa cooperativa é reinvestido na comunidade, através do programa União Faz a Vida, por exemplo, nossos programas de educação, os demais programas, né, patrocínio social, a parte do Sicredi para Todos. Então, tudo isso retorna para a comunidade, né, fortalece o empreendedorismo, fortalece questões de incentivo à redução de vulnerabilidade social, proteção de animais. Então, são vários projetos que a gente apoia, né? Então, quantos projetos deixam de ser assistidos, né? Se a gente deixa de olhar para uma cooperativa, quanto potencial a gente tem, né, de beneficiar a nossa comunidade. Então, é bem isso. E outra, ninguém pode dizer que não é que essa participação do associado, ela é. Vocês fazem vários chamados, né? São assembleias, são muitos eventos, muitos encontros que o associado é chamado para opinar, né? Com certeza, porque ele é dono, né? Esse é o movimento, né? De então ser ele cooperativo. Precisa colocar as necessidades dele, o que ele acha, o que ele precisa para o município, para que a gente possa, então, colocar a mão na massa, né? Agora vamos fazer a parte, vamos vender o peixe, né? Todo mundo entendeu que é bom, que o negócio é cooperativa, né? O que tem? Vocês podem, talvez vocês não lembrem, né? Porque são muitos serviços e produtos, mas o que tem de produtos hoje do Sicredi que pode ser atrativo para as pessoas? Até as gurias vieram aqui no mês do veículo, né? Que estavam umas taxinhas lá. Ainda continua. Continua muito bacana. Até o final do mês agora. Olha que bacana. Então, o que tem de produtos hoje que o associado e não associado pode consumir do Sicredi? Vocês lembram de alguns que eu sei que são uns quantos? Vou trazer rapidamente aqui, já dando um pequeno spoiler para o próximo mês, né? A gente vai ter a Semana da Sustentabilidade, então vai ser uma semana especial com taxas especiais voltadas para veículos elétricos, toda essa parte de placa solar. Então a gente vai ter algum movimento especial nesse sentido no próximo mês. Então que não, quase aquelas propagandas, não compre nada hoje. Espere as taxas maravilhosas, então. Isso aí vai ser um mês que a gente vai estar voltado para trabalhar a pauta da sustentabilidade também, tudo que ela representa e como ela é importante, né, também, para a gente olhar para diminuir os nossos riscos negativos e potencializar as nossas benfeitorias para o nosso planeta, né? Então a gente vai estar trabalhando, vai ter alguns produtos especiais nesse sentido aí na Semana da Sustentabilidade. Tem consórcio que eu sei também, né? Seguro. Quer lembrar alguns assim, Ranier? Consórcios, seguros, cartões, investimentos, né? Tanto bolsas de valores quanto até mesmo poupança. Então tem todo um leque de investimentos aí que a gente pode trabalhar para o nosso associado com taxas muito especiais, né? Então existem aí, como a Bruna falou, né, mais de 300 produtos, né, que é realmente para atender a vida financeira do nosso associado. Então, tive alguma questão financeira? O Sicredi tem. Que legal. Outra coisa, eu vi o site, até o dia que as gurias estiveram aqui, elas me falaram de vários cursos que tinha no site, embora eu já tivesse entrado, para muitos me inscrever em programas ali, enfim, o site ele é muito, muito bacana. Tem muitos cursos ali de graça, que não custam nada, a pessoa pode acessar, se inscrever, cursos rápidos também. É a ideia do educar, né? Exato. Um dos nossos princípios também é a formação e a educação. Então, a gente também é cooperativa quando a gente forma e educa os nossos associados, a nossa comunidade. Então, esse hub, né, que é no Sicredi na comunidade, para quem quiser acessar, ele tem uma série de cursos de empreendedorismo, de responsabilidade social, ambiental. Então, é uma série realmente de cursos, assim, tem cursos... É no sicredi.com.br ou tem um outro? Sicredi na comunidade. Na comunidade. Isso, é Sicredi. Acessa assim. Isso, se pesquisar Sicredi na comunidade, já consegue localizar. Pode fazer os cursos ali. Pode fazer cursos, tem cursos bem completos, de mais de 20 horas em um curso só, então são bem lúdicos, bem educativos, assim, todos eles dão certificado no final, que às vezes também o pessoal gosta, né? Até para fazer horas em faculdade também, com né? Com certeza, né? E são todos cursos gratuitos,
dê acesso para a comunidade. Que bacana. E não só falando sobre cooperativismo ou sobre o Sicredi, tem cursos profissionalizantes ali, então é realmente desenvolver aquela pessoa para ela, né, conseguir buscar algo além. Né? É quase um instituto Sicredi, né? Porque realmente tem tanta coisa bacana. Mas eu também eu pude participar de um Economia na Ponta do Lápis ou Finanças. Cooperação na Ponta do Lápis. Cooperação, e me marcou muito aquele curso. Foi um curso de uma palestra de 2 horas, e as gurias, outras colegas de vocês ministraram. E realmente o que mais me chamou a atenção, além, claro, que a gente tem que ouvir sempre o óbvio, né? Que tu tem que anotar tudo que tu gasta para saber, para enxergar, porque às vezes não sabe onde foi o dinheiro, né? Diz, o meu dinheiro sumiu, mas ele não sumiu, tu gastou ele. É um parquímetro, é uma água que tu comprou na rua, é um Uber que tu pegou, um boleia, enfim. A gente tem que anotar tudo. Aquilo ficou muito, muito, muito claro para mim. Mas o que eu achei mais interessante, embora fosse um treinamento do Sicredi, nenhum momento elas falavam em comprar produtos, né? Foi realmente a educação e para as pessoas terem a autonomia da vida, né? De realizar planos, realizar sonhos, uma viagem, como elas poderiam economizar para fazer aquilo, mas ninguém estava vendendo nada ali. Era genuíno o desejo de educar financeiramente. Eu quero deixar registrado aqui na presença de vocês que esse foi o meu sentimento quando eu assisti o curso, né? Que legal. Deixo a palavra para vocês. Tem mais alguma coisa que querem acrescentar? Algum dado que eu não tenha trazido aqui? Porque a intenção quando eu convidei vocês era justamente para bater esse papo desse olhar do cooperativismo, justamente nesse ano tão importante e nesse dia, né, que nós completamos aí, comemoramos, aliás, o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, trazer, né, essa questão justamente da importância de ser parte de uma cooperativa de crédito, né? Com certeza. Trazendo só um pouquinho sobre educação financeira, para a gente se aprofundar um pouquinho mais também, né? Então, o Sicredi, ele olha muito para a questão da educação financeira. A gente, além da Cooperação na Ponta do Lápis, que é o nosso programa, né, de formação que a gente leva para as comunidades, fazendo essa questão toda da educação financeira, a gente tem também a Turma da Mônica, que a gente tem uma parceria com a Turma da Mônica, que leva a educação financeira para as crianças, então é todo um material bem lúdico. A salvação está nas crianças, né? Exatamente. A gente também tem a orientação financeira, que os nossos gerentes de negócio, né, os gerentes de conta, eles estão preparados para prestar um serviço de orientação financeira personalizada para os nossos associados. Então, é olhar para toda a vida do associado, né? Dizer não quando precisa dizer não, mas é pensando realmente num futuro mais sustentável para aquele associado, para que ele tenha uma vida financeira mais tranquila e que caiba, né, na realidade dele. Então, realmente, assim, a gente tem um olhar bem grandioso para a educação financeira, a gente preza muito para que os nossos associados tenham, né, consigam se desenvolver, consigam manter seus negócios, consigam ter uma vida mais tranquila, né? Então, a gente preza muito por esses pontos na educação financeira também. A gente também tem que lembrar, se tratando de cooperativa, se tratando do Sicredi, que o Sicredi tem apoiado sempre os grandes eventos, grandes projetos, né? A gente viu a própria FECOARTE, o Sicredi estava junto, outros tantos eventos e que o Sicredi se faz presente. E isso tem que ser levado em conta, né, Ranier? Com certeza. Então, o Sicredi, ele é da comunidade. Então, a comunidade que molda o Sicredi. Então, quanto mais a gente tem pessoas, mais a gente consegue contribuir com a comunidade. E aqui fica um convite, né? Então, o Sicredi é de pessoas para pessoas. Então, quanto mais pessoas, melhor. Então, quem não é associado, quem nos assiste aí e que se interessou pelo assunto, pode entrar em contato com nós através do nosso site, através do WhatsApp, também quem quiser anotar aí o 51-3358-4770. E também a gente tem as nossas redes sociais, né? O @Sicredi Vale de Jaguari Zona da Mata. Estamos aí disponíveis aí para falar, conversar com vocês. Se quiser conhecer nossas agências mais próximas também, tomar um cafezinho conosco, bater um bate-papo ali junto com o nosso gerente, trocar ideias sobre a vida financeira. Então, estamos aí disponíveis para isso. Isso a gente sabe, é real, é fato mesmo. Eu ficaria aqui falando uma noite inteira com você sobre o Sicredi, sobre produtos, sobre o quanto eu admiro e valorizo essas instituições cooperativas, né, em toda a ordem. A gente já trouxe aqui entrevistados também que
faz cooperativas de trabalho, cooperativas de crédito, como o caso de vocês, é real a nossa reconhecimento a esse trabalho, a forma como as cooperativas realmente mudam os cenários da sociedade onde está inserida. Quero agradecer a disponibilidade, né, vocês fazendo hora extra aí por minha causa, né, mas perceber também que todo o carinho, toda a dedicação e o entusiasmo que vocês falam daquilo que vocês defendem faz toda a diferença. Quem não conhecia o sistema cooperativo de crédito, agora tenho certeza que vai olhar com mais entusiasmo depois da participação de vocês aqui no nosso podcast Estação Verdade. Agradeço muito, Ranier, pela tua presença, e a Bruna também, fiquem à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui e falar um pouco sobre isso que a gente ama tanto, né? Então, como a gente também ficaria até amanhã conversando sobre cooperativismo. Mas eu vou chamar vocês mais vezes, viu? Isso, posso chamar? À disposição, com certeza. Então. E só um recado final, eu acho que a gente precisa olhar para isso, é que realmente cooperativas constroem um mundo melhor. Não é só um slogan, né? É fato. Exato. Eu sou cliente, né? Eu sou dona, né? Do Sicredi. Eu sou uma das donas, gente. E sou muito orgulhosa disso, porque eu sei que todo o recurso que a gente tem, pouco ou médio ou bastante, está sendo reinvestido aqui. E já pude também presenciar projetos que a gente, né, idealizou junto com outras instituições que viraram realidade justamente por essa força poderosa que é o cooperativismo. Quando as pessoas se dão as mãos, a coisa acontece. Que bom. Mais Sicredis por esse Brasil afora. Tá bom? Ficamos por aqui. Muito obrigado.